Páginas de Espiritismo Cristão. Rodolfo Caligares. 1. Abandonar pais, irmãos, esposa e filhos. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus 10:37. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus 19:29. Essas palavras do Evangelho, interpretadas ao pé da letra, têm dado margem a sérios equívocos entre aspirantes à vida espiritual. Muitas criaturas, sentindo o desejo de devotar-se aos ideais superiores, e julgando-os incompatíveis com a vida ordinária, resolvem abandonar os pais e os irmãos, ou a esposa e os filhos, para se recolherem a um claustro ou entregarem-se ao ascetismo, na suposição de que, com isso, estejam atendendo ao chamamento do Cristo. Em verdade, porém, essa atitude não condiz com a doutrina cristã, que nos ordena honrar pai e mãe, bem como amar o próximo como a nós mesmos. Abandonar aqueles que compõem nosso círculo familiar, ou simplesmente deixar de prestar-lhes a devida assistência, para cuidarmos egoisticamente do próprio desenvolvimento espiritual, é tão censurável como não nos interessarmos por isso. Talvez seja até pior, porquanto aqueles que zelam pelo bem-estar da família, que não lhe faltam com o apoio material e moral, estão cultivando o sentimento essencial do dever, e ninguém pode aspirar aos graus mais elevados da realização espiritual enquanto não haja aprendido as lições mais simples da vivência comum. Assim, quem abandone os pais, irmãos, esposa ou filhos, quando ainda lhes seja indispensável, para consagrar-se unicamente a propósitos espirituais, será forçado a voltar à pauta de seus deveres, porque ninguém pode avançar espiritualmente, deixando para trás obrigações e compromissos assumidos com aqueles que a providência divina ha colocado dentro do seu lar, na condição de credores de sua melhor atenção e carinho. Por outro lado, não se devem confundir esses deveres com a preocupação doentia dos que atravessam a existência acumulando dinheiro e propriedades, para que a família herde um patrimônio, ainda que, para conseguir esse desiderato, precisem empregar a astúcia, a desonestidade, a violência e outros recursos menos dignos. Essas obrigações familiares menos ainda devem fazer-nos esquecidos dos deveres que temos para com os outros. Também eles são filhos de Deus, e, pois, nossos irmãos. Não é razoável, portanto, que, por consideração à família, nos escravizemos às exigências sociais, a ponto de nunca nos sobrar uma hora para um contato direto com os sofredores, aos quais devemos solidariedade, como não é justo despendermos com a parentela, no vício ou no luxo, quantias que dariam para atender a inúmeros desafortunados, carecidos de pão, agasalho, remédio etc. Devemos lembrar-nos de que nossos familiares são, como nós, espíritos em evolução e que, antes de lhes garantirmos uma boa situação material, melhor fora que lhes dessemos uma boa formação moral, que, em vez de lhes satisfazermos a todos os caprichos e vaidades, cumpre-nos despertar-lhes, com o nosso exemplo, o gosto pela prática do bem, fazendo-os sentir quanto é sublime renunciar a mesquinhas satisfações pessoais em favor das necessidades do próximo. Acreditamos, mesmo, seja essa a melhor ajuda que possamos oferecer-lhes, embora nem sempre sejamos compreendidos por eles. Resumindo, não é certo desampararmos nossos familiares, na vã tentativa de salvar-nos sozinhos, tampouco nos submetermos aos seus interesses puramente mundanos. O ideal seria conseguir e manter uma posição de equilíbrio, dando a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 2. A ambição. A ambição é um impulso natural que, até certo ponto, nada a tem de censurável,
constituindo-se, mesmo, num elemento indispensável ao progresso individual e social. De fato, é pelo desejo de prosperar e sobressair que os homens são estimulados ao estudo e ao trabalho, atividades essas que lhes desenvolvem cada vez mais as faculdades intelectuais e volitivas, resultando daí reais benefícios para a coletividade. Fôssemos todos apáticos, indiferentes, e nossa civilização estaria ainda na estaca zero. A ambição deixa, todavia, de ser um bem, e assume a feição de vício detestável, quando excede determinados limites, caindo no exagero. Em outras palavras, quando, em vez de ser governada por nós, passa a nos governar. Desde o instante em que isso acontece, nossas ações tornam-se perigosas e prejudiciais, não só para nós próprios como também para aqueles que cruzam pelo nosso caminho, pois todos os recursos nos parecerão bons, contanto que sirvam para conduzir-nos aos objetivos que colimamos. Que de sofrimentos e quantas lágrimas são derramadas por este mundo afora, por causa da ambição desenfreada. Uns, colocando o interesse acima do coração, uniram indissoluvelmente seus destinos a outrem, certos de que a riqueza lhes proporcionaria todas as venturas imagináveis, convencendo-se, posteriormente, de que ninguém pode viver feliz sem amor, colheram terrível desilusão que lhes amargurou o resto da existência. Outros, ávidos de uma situação melhor, deixaram o meio em que, embora com parcimônia, tinham, garantidos, o sustento e a estabilidade da família, não se achavam, entretanto, suficientemente preparados para mudarem de serviço e, de fracasso em fracasso, reduziram-se à indigência. Alguns, sonhando com as vantagens deste ou daquele cargo eletivo, se empenharam em campanhas eleitorais altamente dispendiosas, investindo nelas tudo quanto conseguiram economizar em longos anos de trabalho e, nada conseguindo, arruinaram-se. Aqueles outros, cujos negócios corriam satisfatoriamente, na ânsia de se locupletarem a curto prazo, assumiram compromissos ousados demais, superiores às condições de solvabilidade com que poderiam contar seguramente, e, seja por que fatores imprevisíveis houvessem interferido para lhes frustrar as previsões, seja por outro motivo qualquer, acabaram indo à bancarrota, arrastando em sua queda amigos e parentes que neles confiaram. Uma das manobras de que a ambição mais se tem válido para tentar ganho fácil, sem esforço, e a jogatina. Joga-se nos cassinos, nos clubes, nos hipódromos, nos botequins, nas ruas e até em residências familiares. Apostas, lances e sorteios são feitos sob as mais variadas formas, em brigas de galos, lutas de boxe, páreos turfísticos, corridas de automóveis, competições esportivas, carteados, dados, tómbolas, loterias, roletas e não sabemos mais o que, além dos jogos disfarçados, como os carnês de certas empresas comerciais, as rifas etc. A melhor coisa que nos pode acontecer quando, por brincadeira ou simples curiosidade, participamos de uma mesa de jogo, é perder na primeira vez, porque assim nos desiludimos logo e não voltamos a arriscar dinheiro em tão nefasto passatempo. Se, porém, tivermos sorte, dificilmente resistiremos à tentação de renovar as partidas e paradas, na esperança de aumentar o lucro, e, uma vez adquirido o vício, todos sabem a que extremos poderemos chegar. Ganhando hoje, perdendo muito mais amanhã, o infeliz jogador tudo sacrifica na tentativa de recuperar o prejuízo, a última joia, o salário destinado à mantença do lar, o numerário da firma para a qual trabalha, eventualmente sob sua guarda. Depois, empenha a palavra, contrai empréstimos que é incapaz de resgatar e, vendo-se perdido, não vê outra saída senão apelar covardemente para o suicídio, enchendo a família de dor e de vergonha, sem falar no martírio que esse gesto de loucura lança no mundo espiritual. Estejamos alerta, portanto, contra os perigos da ambição. Dominemo-la,
para que ela não nos domine. 3. Avareza. Avareza, ou seja, o apego exagerado aos bens terrenos, é um resquício de animalidade que o homem, malgrado séculos e séculos de civilização, ainda não conseguiu vencer. Na fase subhumana de sua evolução, quando o instinto de conservação sobrelevava qualquer outro, determinando-lhe o modus vivendi, sempre que conseguia alimentos em abundância, entupia-se de tanto comer porque não sabia se no dia seguinte poderia fazê-lo. Ainda hoje, não é outra preocupação dos avarentos, guardam e protegem com unhas e dentes seus haveres materiais, com receio de que, num futuro propínquo longínquo, lhes venha a faltar o indispensável à subsistência. Muitas vezes, o que conseguiram amealhar é mais que suficiente para garantir-lhes largos anos de vida, a salvo de problemas financeiros, podendo, por conseguinte, satisfazer-se com as boas coisas deste mundo. Encarecendo, porém, em demasia, a necessidade de prevenir-se contra as incertezas do amanhã, não se permitem qualquer gozo que implique gasto de dinheiro, impondo, desse modo, a si mesmos e aos que vivem sob sua dependência econômica, um regime de miséria simplesmente execrável. Assim, conquanto tenham a ilusão de possuir fortuna, na verdade são por ela possuídos, e em vez de disporem dela, como senhores, a ela se subordinam, quais meros escravos. A avareza torna o homem insensível, endurece-lhe o coração, sufoca-lhe os sentimentos nobres, fazendo que repila sistematicamente quantos apelos lhe sejam feitos em nome da solidariedade humana. Redula o indigente moral digno de lástima, muito mais infeliz que os próprios mendigos aos quais recusa uma esmola. Sim, porque os avarentos atravessam a existência insatisfeitos e intranquilos, desejando, por um lado, aumentar cada vez mais seus cabedais, temendo, por outro, que alguém lhes roube. Ao transporem as fronteiras da morte, diz o Espiritismo, longe de cessarem, aí é que suas aflições se exacerbam. Imanizados ao seu tesouro, assistem, desesperados, a partilha dele entre os familiares, que, em lugar de preces agradecidas, quase sempre só lhes dirigem chacotas e impropérios, verberando-lhes a sovinice. Não podendo impedir tal divisão, acompanham os passos dos herdeiros e, vendo-os dissiparem, em pouco tempo, o que levaram anos e anos para acumular, enfurecem-se, esbravejam, choram, sofrendo a cada cédula despendida uma punhalada atravessar-lhes o peito. Segundo o Evangelho, ser avarento é incluir-se entre os adoradores de Mamon, o que vale dizer, confiar mais no poder do dinheiro do que na providência divina, prendendo-se às ilusões terrenas em detrimento da conquista do reino do céu. Alijemos, pois, de nós esse vício desprezível. Deus é Pai amantíssimo e, creamo-lo, jamais deixou ou deixará sem socorro a nenhum de seus filhos. Como disse Jesus no Sermão da Montanha, se ele não descuida das flores e das aves, vestindo-as e alimentando-as com carinhoso desvelo, quanto mais o não fará por nós. Se repararmos bem, haveremos de perceber que, graças à sua infinita misericórdia, nossa sorte é mais ditosa do que merecemos, não sendo melhor ainda por culpa nossa, exclusivamente. É que, mantendo as mãos fechadas, segurando avaramente o que temos, ficamos, com esse gesto, impossibilitados de receber as muitas dádivas que Deus está a nos ofertar, constantemente, para que nada nos falte e vivamos, todos, alegres e venturosos. 4. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O mundo que habitamos faz parte de um séquito de planetas e asteroides que acompanham o Sol em sua viagem pela vastidão incomensurável do espaço. Desses corpos celestes, o que se acha mais perto do Sol é Mercúrio, 57 milhões de quilômetros, seguindo-se-lhe, Vênus, Terra, Marte e os asteroides, aos milhares. Depois vem o grupo dos grandes planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão,
Este é uma distância média de 5.950 milhões de quilômetros. Em virtude das diferentes distâncias que separam esses planetas do centro do sistema, o tempo que gastam para completar uma revolução ao redor do Sol varia entre 88 dias e 250 anos terrestres. Em tamanho, nosso planeta sobrepuja Marte, Mercúrio, Plutão e Vênus, mas fica muito atrás de Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, cujas grandezas se avaliam em 55, 63, 745 e 1.330 vezes maior que a Terra, respectivamente. Como se sabe, enquanto só temos uma Lua, Júpiter tem 11 e Saturno, o mais singular dos planetas, além do seu imenso diadema em forma de anel tríplice, tem 10 satélites, cujos movimentos alternantes produzem jogos de sombra, de luz e de cores simplesmente maravilhosos. Comparado com o nosso planeta, o volume do Sol é 1.300.000 vezes maior, seu diâmetro sobreexcede a distância que separa a Terra da Lua, o que vale dizer que não poderia passar entre elas. A luz solar, sem a qual seria impossível a vida cá na Terra, percorrendo 315.000 km por segundo, leva 8 minutos e 18 segundos para chegar até nós. Para que se avalie melhor a distância enorme que nos separa do Sol, basta dizer que um poderosíssimo avião a jato, voando dia e noite, ininterruptamente, a uma velocidade de 1.000 km por hora, levaria perto de 20 anos para atingir o astro-rei. Nosso sistema planetário, todavia, não ocupa senão um ponto ínfimo no universo. Haja vista que ele pertence a um agrupamento estelar, ou galáxia, chamada Via Láctea, onde existem mais ou menos 40 bilhões de estrelas, algumas das quais tão grandes, mas tão grandes, que uma só toma espaço igual ao ocupado pelo Sol e quase todos os planetas que este arrasta consigo. Considerando que a população terrestre é de aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas, segue-se que, só na Via Láctea, há 16 vezes mais sóis do que gente neste mundo. E a Via Láctea não é o único agrupamento de estrelas no espaço. Graças aos modernos telescópios, os astrônomos puderam verificar que o universo se expande cada vez mais, com a formação de novas galáxias, calculando-se, hoje, em mais de 100 milhões o número das que já podem ser vistas, sem falar daquelas que nos escapam à observação. Uma dessas galáxias mais próximas, denominada nebulosa de Andrômeda, dista de nosso sistema solar cerca de 680 mil anos-luz. Se nos lembrarmos que um ano-luz é o espaço percorrido pela luz durante um ano inteiro, à razão de 315.000 km por segundo, isso significa uma distância tal que a imaginação humana é absolutamente incapaz de conceber. Ora, se o universo tem tais dimensões e se o número de planetas que nele existe deve contar-se pela ordem dos trilhões ou mais, não constitui uma ingenuidade, ou pior, uma falta de inteligência, supor que apenas a Terra seja habitada por seres racionais. Teria Deus criado tudo isso apenas para recrear a vista dos terrícolas? Claro que não, pois Deus nada faz sem um fim útil. Os mundos que gravitam no espaço infinito, tal ensino do Espiritismo, são as diferentes moradas da casa do Pai Celestial, João 14:2, onde outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Entre eles, há os que são inferiores à Terra, física e moralmente, outros que se lhe assemelham e outros mais ou menos superiores, sob todos os aspectos. Nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, a vida, toda é material, se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e, por isso mesmo, as paixões reinam soberanamente. Nos mundos intermediários, seus habitantes caracterizam-se por uma mescla de virtudes e de defeitos, e daí a alternância de momentos alegres e felizes, com horas de amargura e de sofrimento.
Já nos mundos superiores, o bem sobrepuja o mal, e, nos mundos celestes ou divinos, morada de espíritos depurados, a felicidade é completa, de vez que todos hão alcançado o cume da sabedoria e da bondade. 5. A cólera. A cólera é, sem dúvida, filha do orgulho. Com efeito, basta que se faça uma alusão a certo defeito nosso, uma comparação que nos rebaixe ou simplesmente nos seja desfavorável, uma crítica, ainda que sincera e construtiva, a qualquer realização de que tenhamos sido responsáveis, ou que alguém desatenda uma ordem, esqueça uma recomendação ou contrária à opinião nossa, para que a irritação se instale em nosso espírito, nos faça perder a razão e nos impila a violência verbal ou física. Nesses momentos de fúria, é comum, então, dizermos coisas que não sentimos, tomarmos atitudes que não condizem com as normas da civilidade, e até infligirmos serviços em quem quer que nos caia ao alcance das mãos, ou dos pés. Quase sempre, muito nos arrependemos depois desses acessos de loucura, lamentando amargamente termos magoado e ofendido aqueles que estimamos, mas o mal já terá produzido seus efeitos, rancores em uns, traumas psíquicos em outros, etc. Muitas dessas criaturas que, diante das mínimas contrariedades, se descontrolam e se deixam empolgar pela cólera, atribuem ao temperamento com que a natureza as dotou, e, dando-se por justificadas, não diligenciam para extirpá-la. Como poderei agir de outro modo, dizem, se Deus me fez assim, belioso e explosivo? A verdade, porém, é que a cólera, como de resto todos os vícios, é uma imperfeição de nosso espírito, respondendo cada um por todos os desatinos que vem a praticar nesse estado. Eis algumas advertências do Evangelho a respeito, que nenhum cristão deve desconhecer. Todo homem que se irá contra seu irmão será réu no juízo. Mateus 5:22. Se vos irardes, seja sem picar, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Seja todo homem pronto para ouvir, ponderado no falar e moroso em se irar, porque nele o homem não faz o que é justo aos olhos de Deus. Tiago 1:19-20. Pois bem, o melhor meio de corrigir-nos de um defeito é cultivarmos a virtude que lhe seja oposta. Assim, para deixarmos de ser coléricos, o que temos a fazer é exercitar-nos na mansidão, tomando por modelo o mestre dos mestres, que, mesmo nas circunstâncias mais constrangedoras, jamais perdeu a calma, nunca teve um gesto de violência, nem se permitiu qualquer revide às ofensas e maus tratos de que foi alvo, e, por isso, tinha plena autoridade para aconselhar. Não resistais ao que vos fizer mal, e se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a esquerda. Mateus 5:39. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Estas máximas, que alguns poderiam parecer a consagração da pusilanimidade e da covardia, e, pois, inaceitáveis para um homem de brio, constituem, ao contrário, regras de conduta que só os realmente fortes são capazes de exemplificar. Sim, porque reagir à valentona, como os irracionais, denota fraqueza espiritual, ao passo que a brandura é apanágio das almas que, havendo conquistado a si mesmas, adquiriram tão grande fortaleza moral que ninguém as pode atingir, nem perturbar-lhes a doce tranquilidade interior, muito menos a golpes de ignorância e de brutalidade. A doutrina espírita esclarece-nos que devemos refrear nosso mau gênio, esforçando-nos por ser mansos e pacíficos, não apenas por meras razões místicas, mas como medida de higiene mental, pois, sempre que nos encolerizamos, lançamos em nosso organismo forte dose de adrenalina, e isso, fazendo aumentar a pressão sanguínea, pode provocar uma apoplexia, arruinar-nos a saúde, se não mesmo causar-nos a morte.
e o traspasse nessas condições ser-nos-ia sobremaneira penoso, tais as perturbações que viríamos a sofrer no mundo espiritual. 6. A conversão de Zaqueu. Conforme nos relata Lucas 19:1-10, vivia em Jericó um homem chamado Zaqueu, um dos principais entre os publicanos e pessoa muito rica. Certo dia, tendo Jesus entrado nessa cidade, Zaqueu mostrou-se desejoso de o conhecer, o que não conseguia, devido à multidão que o rodeava e por ser de pequena estatura. Então correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para vê-lo, porquanto ele havia de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus levantou o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu, jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que ele tinha ido hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, prostrando-se diante do mestre, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e, se causei dano a alguém, seja no que for, restituo-lhe 4 tantos. Ao que Jesus sentenciou: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Quantas e que formosas considerações nos sugere esse episódio, aparentemente tão banal. Por ele compreendamos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem, almas que preservam, contudo, alguns escaninhos indêneis às misérias e torpezas mundanas, constituindo-se terreno fértil onde a semente dos ideais nobres e generosos pode, a qualquer momento, germinar, florescer e frutificar abundantemente. Zaqueu era uma dessas almas. Arrecadador de impostos, enriquecerá licitamente e vivia defraudando o próximo com exações e lucros escandalosos, mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração e por isso ardia em desejos de conhecê-lo. Pode parecer a alguns que, subindo a uma árvore para conseguir ver as feições de Jesus, Zaqueu tenha cedido apenas à curiosidade. É evidente, porém, que o móvel de sua ação era bem mais elevado, talvez uma ânsia incontida de receber alguma bênção, ou de ouvir-lhe uma palavra que demudasse o rumo de sua existência. Por simples curiosidade, não iria ele expor-se ao ridículo e enfrentar os apodos e gracejos da multidão, mormente tendo-se em vista a alta posição que ocupava entre os publicanos. Jesus, cujo olhar penetra o âmago das criaturas, percebeu que ia pela alma de Zaqueu, notou quanto era sincero aquele arroubo, e daí o ter-lhe solicitado hospedagem, para escândalo do povo, que, como em outras ocasiões, entrou logo a murmurar, censurando por albergar-se em casa de pecadores. Notemos, no entanto, que cena maravilhosa ali ocorre. Ao acolher tal hóspede, Zaqueu cai-lhe aos pés, e exclama: Senhor, distribuo aos pobres a metade dos meus haveres, e se lesie alguém, seja no que for, restituo-lhe quadruplicado. Não diz, distribuirei, hei de restituir, mas sim, distribuo, restituo, o que caracteriza bem a realidade de sua transformação moral. E isso lhe o faz bem publicamente, penitenciando-se num gesto de humildade perfeita, como poucas vezes se descreve nos evangelhos. Mandava a lei de Moisés que todo aquele que furtasse uma ovelha restituísse 4 por ela. Se o furto, porém, ainda se achasse intacto, e fosse espontaneamente restituído, bastava acrescentar-se-lhe uma 5ª parte do seu valor. Zaqueu, portanto, ao condenar-se a si próprio, inflige ao seu delito o maior rigor da pena, e, não só repõe 4 vezes o mal adquirido, como ainda se despoja do que lhe pertence legitimamente, em benefício dos pobres. Isto, sim, é conversão. Oxalá todos fôssemos capazes de seguir o exemplo de Zaqueu, pois, em verdade, enquanto não prepararmos a morada de nossos corações,
para nela recebermos a visita do Cristo, enquanto nossa consciência não se iluminar com sua presença, e não nos disponhamos a reparar todo o mal que houvermos feito aos nossos irmãos, não teremos a glória de ser chamados filhos de Abraão, palavras que significam herdeiros do céu. 7. Cristo Redentor. O fato de o Espiritismo não aceitar como verdadeira a história da queda do homem, pelo menos em sua interpretação tradicional, pode dar a ideia de que negue, também, os méritos de Jesus Cristo como nosso Salvador, o que não é exato. O conceito espírita de salvação é que diverge profundamente daquele esposado pela teologia. Se não, vejamos. Afirma a teologia que os homens são filhos do pecado, maus desde a origem e, portanto, incapazes de se salvarem a não ser pela graça. Já o Espiritismo sustenta que eles são filhos de Deus, essencialmente bons e, como tais, suscetíveis de alcançarem a perfeição pelo próprio esforço e merecimento. A teologia dogmatiza ter sido indispensável o sacrifício de Jesus para que Deus viesse a perdoar a humanidade pelo pecado de Adão e Eva. O Espiritismo elucida que, se era propósito de Deus conceder tal perdão, não precisava subordiná-lo ao sofrimento de um inocente, ainda que este se oferecesse espontaneamente para isso. Esse Deus que nos manda perdoar sem condições nossos ofensores, tantas vezes quantas sejam as ofensas recebidas. Mateus 18:22, Lucas 17:4, seria menos misericordioso que os homens? A teologia faz a salvação do gênero humano depender exclusivamente da morte do Cristo, colocando em segundo plano seus ensinamentos e os feitos marcantes de sua vida. O Espiritismo, ao contrário, dá mais ênfase a estes, considerando aquele apenas o coroamento de sua missão. Com efeito, Jesus Cristo se fez carne entre nós a fim de libertar-nos da ignorância e levar-nos à edificação do reino dos céus em nossos próprios corações. Para tanto, deu-nos a conhecer a lídima interpretação do código divino, todo ele calcado no amor, e, no cumprimento de seu messiado, exemplificou até as últimas consequências, suportando estoicamente a perseguição e o flagício na cruz, para oferecer-nos, em seguida, com suas manifestações tangíveis, a prova histórica indestrutível da imortalidade. Mostrou-nos, pelo Evangelho e pela sua vivência, o caminho da verdade e da vida eterna, para que, seguindo-lhe as pegadas, chegássemos igualmente à meta final de nossos destinos, tornando-nos unos com Ele, como Ele já o é com o Pai Celestial. Foi, portanto, a sua vida admirável que nos beneficiou, e não a sua morte, se é que se pode usar este termo com relação a alguém cujo corpo nem sequer conheceu a corrupção. Ainda segundo a teologia, após sua breve existência terrena, Jesus Cristo, sem mais nada a fazer, teria subido às mansões celestiais, ocupando um assento à direita de Deus, onde aguarda o final dos tempos para vir julgar os vivos e os mortos, quando, então, premiará uns poucos eleitos com a bem-aventurança e condenará os outros, a maioria, às penas eternas. Resultado melancólico, que não se coaduna com sua bondade, não condiz com sua sabedoria, e, se verdadeiro fosse, implicaria tremendo fracasso. O Espiritismo, inversamente, ensina-nos que, conquanto não seja Deus, e sim um espírito sublimado, Jesus Cristo é o governador de nosso planeta, a cujos destinos preside desde a sua formação. Tudo, na Terra, foi feito por Ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem Ele, diz-nos João 1:3. Pastor dedicado e extremoso, prometera que, das ovelhas sob sua guarda, nenhuma se perderia e, fiel a essa promessa, tem estado e continuará sempre atento aos sucessos deste mundo, assistindo carinhosamente os terrícolas em nossa marcha evolutiva, em cujo mister não descansará até que nos veja, todos, a salvo e felizes, no aprisco do Senhor. Destarte, longe de subestimar a figura excelsa do Cristo,
A doutrina espírita é a única que lhe faz plena justiça, ressaltando-lhe a infinita abnegação e o caráter de autêntico redentor da humanidade. 8. O culto da saudade. As homenagens que se prestam aos mortos em todo o mundo, para os que meditam e percebem a subjetividade das coisas, têm uma significação bem mais profunda do que geralmente se imagina. Elas não refletem apenas a afetividade daqueles que ficaram, são manifestações inequívocas de uma crença inata na existência da alma e em sua sobrevivência, e a afirmação solene da certeza de que a sepultura não é o término fatal da vida, mas a porta de entrada para um novo modo de existência. Até mesmo os que fazem alarde de suas convicções materialistas, quando a morte lhes arrebata um ente muito amado, não podem sopitar a amargura que experimentam ante esse transe angustioso, e, contrariando os princípios da doutrina que perfilham, recusam-se a admitir que os ideais, os sentimentos e as virtudes, que caracterizavam esse ente querido, possam diluir-se irremediavelmente na corrupção da matéria. Daí, pois, a universalidade das demonstrações de respeito, veneração e carinho à memória dos que já empreenderam a grande viagem. Infelizmente, grande parte da humanidade não aprendeu, até agora, a aliar o sentimento à razão, e, por isso, as homenagens póstumas assumem ainda aspectos fúteis e, por que não dizê-lo, piegas até. É comum, por exemplo, os íntimos de alguém que partiu vestirem-se de luto pesado, como se a cor da roupa fosse capaz de exprimir as mágoas do coração. São frequentes, também, os funerais pomposos, que ultrapassam a possibilidade das famílias enlutadas, as quais, depois, são compelidas a sacrifícios inauditos por causa dessas despesas. Gastam-se somas enormes em suntuosas coroas, somente para realçar um ato doloroso. Dias depois são elas atiradas ao lixo como coisa inútil. Constroem-se mausoléus do mais fino Carrara, que custam verdadeiras fortunas, visando, com isso, a oferecer o testemunho de um afeto imperecível, quando o dinheiro equivalente poderia ser empregado em benefício dos menos favorecidos da sorte, o que valeria por uma homenagem de alta significação moral, aliás a única maneira de agradar a quem já se desfez das fatuidades da vida material. Com o que se esbanja nessas exterioridades, quantas lágrimas poderiam ser estancadas, quantos estômagos vazios poderiam ser nutridos, quanto sofrimento poderia ser atenuado, quantos miseráveis poderiam ser socorridos e amparados. A simples visita aos cemitérios é outro costume, respeitável porque sincero, mas que deveria ser esquecido pelos espiritualistas de todos os credos religiosos. Efetivamente, se o corpo físico nada mais representa senão a indumentária de que a alma se utiliza para cumprir o seu desiderato neste mundo, corpo esse que, conforme nos ensina a ciência, em cessando a vida orgânica, dissocia-se paulatinamente, perdendo uma por uma as moléculas que o compunham, até ser reduzido a nada, indo essas moléculas entrar na composição de novos corpos vegetais ou animais, porque esse apego, esse culto aos despojos cadavéricos. Porque irmos às necrópolis, chorar ante o túmulo dos que nos eram caros, se eles, a miúde, estão espiritualmente ao nosso lado, velando por nós, participando de nossa existência, sorrindo quando sorrimos, sofrendo quando sofremos, em vez de visitarmos o local onde baixaram suas carcaças putrescíveis, local onde eles somente se fazem presentes quando atraídos pela mensagem de nossos pensamentos, pela nossa prece quente e comovida, visitemos, em sua memória, os cárceres, os asilos, os orfanatos, as enfermarias dos hospitais e instituições outras em que haja irmãos nossos carecidos de amor, compreensão e carinho. Levemos a esses infelizes o nosso óbolo, a nossa solidariedade cristã, a nossa palavra de conforto e de esperança, formando, com as flores imarcessíveis da caridade, o ramalhete com que renderemos aos nossos mortos queridos o preto sincero de nossa imensa e morredora saudade.
9. Dar, sem esperar retribuição. Disse ainda aquele que o convidara: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides nem os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que em seguida não te convidem a seu turno e assim retribuam o que de ti receberam. Quando deres um festim, convida para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E serás ditoso, porque esses não têm com que te retribuir e isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Lucas, 14, 12 a 14. Aos que se atêm à letra das Escrituras, esquecidos de que as palavras do Mestre são espírito e vida, pode parecer que, neste lanço, esteja ele a menosprezar as relações de família e de amizade. O verdadeiro sentido de sua lição, entretanto, é bem outro, e a exaltação do altruísmo, do desprendimento e da fraternidade universal. Lamentavelmente, quase todos nos encontramos ainda numa fase de evolução em que o egoísmo e a vaidade se constituem o móvel da maioria de nossas ações. Quase tudo que empreendemos, ou obedece a um calculado interesse ou visa a exaltação de nossa personalidade. Assim, quando promovemos uma festividade, colocamos entre os primeiros convidados aqueles que, por sua posição na paisagem social, nos possam favorecer em algum propósito ou então nos honrem a casa com seu comparecimento, servindo para que os outros vejam como somos bem relacionados, seguindo-se a parentela e os amigos de cuja reciprocidade estamos seguros, aos quais tratamos com toda a deferência, com o melhor sorriso nos lábios, enquanto evitamos receber ou mal suportamos os de condição humilde que, de modo nenhum, poderão valer-nos ou recompensar-nos. Nesses regozijos, fazemos questão de oferecer aos nossos convivas os melhores comes e bebes, despendendo, não raro, pequenas fortunas que dariam para atender às necessidades de inúmeros desgraçados, os pobres, estropiados, coxos e cegos, lembrados pelo Evangelho. Para esses, porém, nosso coração e nossa bolsa se mantêm fechados, e quando, vez por outra, lhes atiramos uma esmola, acreditamos ter feito muito. Por sabermos assim tão insensíveis ao sofrimento alheio é que Jesus nos exorta, procurando despertar-nos o sentimento de solidariedade humana. Em sua linguagem figurada, insistimos, não pretende ele que substituamos à nossa mesa os amigos e parentes por aleijados e mendigos, mas que estendamos a estes a participação na prosperidade que desfrutamos, que lhes amenizemos um pouquinho a dura e penosa existência. Aos que lhe ouvirem o apelo sublime, assegura o Cristo que serão retribuídos na ressurreição dos justos. Quer isso dizer que o bem que façamos aqui na terra, sem esperar retribuição, pelo só prazer de o praticar, terá sua recompensa no outro lado da vida, onde as virtudes cristãs que tenhamos desenvolvido nos situarão entre aqueles que, em paz com a própria consciência, gozam a ventura de serem bons. 10. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quando iam a caminho, um homem lhe disse: Senhor, eu te acompanharei para onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, os pássaros do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E disse a outro: Acompanha-me. Ao que lhe respondeu: Senhor, permite que vá primeiramente sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9:57 a 60. Uma leitura apressada do texto acima pode ensejar a falsa impressão de que Jesus esteja a menosprezar deveres estabelecidos pela sociedade ou ditados pela amizade, entre os quais o de dar sepultamento condigno aos despojos carnais de nossos entes queridos. Não é esse, todavia, o ensinamento que aí devemos colher. O Mestre, que sempre respeitara os costumes e tradições de seu povo, não iria opor-se a essa piedosa prática, vigente também entre nós.
Queria ele, com tais palavras, fortes e impressivas, despertar-nos atenção para a verdade, sempre esquecida, de que a alma é mais importante que o corpo e, pois, aquela e não este é que deve merecer os nossos maiores cuidados. O corpo é a pó e, recolhido ao seio da terra, em breve se decompõe. A ação dos vermes que dele se assenhoreiam, a alma, porém, é indestrutível, subsiste ao fenômeno da morte, e ela, sim, repetimos, precisaria ser melhor considerada, levada mais a sério. Lamentavelmente, mercê de uma concepção errônea de si mesmo, o homem imagina-se um corpo que possui uma alma, quando o inverso é que constitui a realidade. Nem mesmo os profitentes das igrejas cristãs se conhecem melhor a esse respeito. Haja vista que concebem a alma qual uma centelha apenas, crendo seja absolutamente necessária a ressurreição do corpo físico, no dia do juízo final, pois sem ele, supõe, não lhe seria possível gozar as delícias do paraíso. Sabia o mestre que para o grosso da humanidade daquele tempo o corpo era tudo, não tendo a existência terrena outra finalidade senão ganhar fortuna, e com ela levar uma vida de prazeres e de bem-estar, sem qualquer preocupação de ordem espiritual. Por isso, ao primeiro que se lhe apresentou, dizendo, Senhor, eu te acompanharei para onde quer que fores, respondeu, as raposas têm suas tocas e os pássaros, seus ninhos, eu, todavia, não tenho sequer onde repousar a cabeça. Com que, desde logo, o advertia de que, para viver pelos ideais superiores, lhe cumpria, antes de mais nada, aprender a renunciar às coisas terrenas. E quando ouviu do outro candidato ao discipulado cristão, Senhor, permite que vá primeiramente sepultar meu pai, sentenciou, deixa que os mortos, os que vivem exclusivamente para a matéria, enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, isto é, põe-te a pregar a vida eterna, aplica-te a ensinar os homens a se amarem uns aos outros, tolerando-se em suas fraquezas e socorrendo-se em suas necessidades. Leva por toda a parte a mensagem do Evangelho, que é luz para os que tateiam nas trevas da ignorância, bálsamo para os corações sofridos e esperança para os tristes, os aflitos e os desgraçados de todos os matizes. 20 séculos após esse apelo, continua escasso o número de obreiros qualificados para o trabalho de edificação do reinado de Deus à face da terra, justificando-se, portanto, que repitamos com o apóstolo dos gentios, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Efésios 5:14. 11. Divagações em torno da fé. Como se sabe, o vocábulo fé possui várias acepções. No sentido comum, corresponde à confiança em si mesmo, o que já é uma boa coisa, porquanto quem a tenha será capaz de realizações que parecerão impossíveis aos que duvidem de si próprios. Foi graças a esse tipo de fé que muitos homens alcançaram êxito nos setores de atividades a que se dedicaram, inscrevendo seus nomes no rol dos vultos exponenciais das artes, das ciências, das indústrias etc. Aqueles que confiam mais na sorte que em si mesmos, assim os que descreiam dos próprios méritos ou não perseveram ante as dificuldades, por lhes faltar essa preciosa qualidade, são criaturas dignas de lástima, porque caminham, irremediavelmente, para o fracasso e a frustração. Dá-se, igualmente, o nome de fé-crença nos dogmas desta ou daquela religião, caso em que recebe adjetivação específica, fé judaica, fé budista, fé católica etc. Também nesse sentido, não há como negar valor à fé, pois todas as religiões têm por objetivo encaminhar os homens a Deus e, quando bem compreendidas, só podem contribuir para a perfectibilidade dos caracteres. Infelizmente, a fé religiosa tem descambado, às vezes, para o fanatismo e a intolerância, deixando, então, de ser um fator de adiantamento moral para tornar-se em agência de obscurantismo e de opressão. Existe, por fim,
Uma fé pura, não sectária, que se traduz por uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. Dentre todas as espécies de fé, esta é a mais sublime, mas também a mais difícil de ser encontrada, por ser apanágio de poucas almas de escola, cujo aprimoramento vem de um longo passado. Com efeito, por se encontrar ainda nos primeiros degraus do progresso espiritual, a grande maioria da humanidade terrena não a conhece, por mais que a pregoe, e a prova disso está em que, ao ser acicatada pela doença, visitada pela tristeza ou provada pela perda, seja de bens materiais, seja de entes queridos, logo se revolta, descontrola-se e põe-se a blasfemar contra a divindade. A fé em Deus, ao contrário do que se ensina por aí, não se impõe nem a um dom que nos seja infundido de fora para dentro, mas sim uma virtude que, como as demais, precisará ser buscada, cultivada, desenvolvida, e que só se robustece e se afirma à custa de múltiplas experiências, vidas pós-vidas. Divergindo de outras correntes religiosas, na opinião das quais a fé, para ser meritória, deve ser cega, isto é, aceitar sem exame aquilo que se acha contido nos livros sagrados ou que autoridades eclesiásticas dizem ser verdade, mesmo que a evidência demonstre ser um absurdo. O Espiritismo defende princípio diametralmente oposto, o de que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E como para crer não basta ver, mas, sobretudo, compreender, proclama, fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Kardec. Essa fé raciocinada, apoiada pela lógica e corroborada pela observação dos fatos é que oferece aos profitentes do Espiritismo a certeza da imortalidade e imperturbável serenidade ante os percalços da existência. Defrontados pela dor, pelas aflições, enfim, pelas amarguras do que sonham levar ao desespero e até ao suicídio, os veros espíritas a tudo suportam com mais paciência, sem se deixarem abater, porque sabem que Deus é justo e bom, e, se nos deixa sofrer, é com uma finalidade superior ou por uma causa justa, causa esta que, se não for desta existência, sê-lo-á de outra anterior, pois não é feito sem causa determinante. E porque compreendem que nada é inútil na economia da evolução, veio no sofrimento, não um castigo, mas o preço de um bem maior a ser fruído futuramente, aqui mesmo ou no além. Destarte, em vez de inspirar o temor de Deus, a doutrina espírita faz que os homens o amem, dando-lhes as razões por que devem amá-lo. Isto explica a sua rápida disseminação pelo mundo todo e por que, dia a dia, conquista maior número de corações. 12. O egoísmo. O egoísmo, ninguém o desconhece, consiste no excessivo amor ao próprio bem, sem atender ao dos outros. É, por isso, considerado a pior chaga da humanidade e o maior obstáculo ao reinado do bem na face da terra. Inútil, porém, apenas malsiná-lo. Mais vale que o estudemos e saibamos como transformá-lo, conduzindo-o à sublimação. Contrariando a teologia tradicional, a doutrina espírita nos ensina, no que, aliás, é apoiada pela ciência, que o homem surgiu neste mundo, não como uma criatura perfeita, que veio a decair depois por obra de Satanás, mas como um ser rude e ignorante, guardando traços fortes de sua passagem pela animalidade. Criado, entretanto, à imagem e semelhança de Deus, possui, latentes, todos os atributos da perfeição, inclusive o amor, carecendo tão somente que os desenvolva. A princípio, como é fácil de compreender, por força do atavismo e das condições hostis do ambiente, o homem tinha que cuidar apenas de si mesmo e, para sobreviver, precisava até lutar contra os outros. Com o decorrer dos tempos, civilizando-se um pouco, continuou em busca do próprio bem, tudo fazendo pelo conseguir, mas ainda sem pensar nos outros. Mais tarde, aprendendo a proteger e a querer bem à companheira e aos filhos,
começou a partilhar com outros as boas coisas que lograra adquirir, dando, assim, o primeiro passo no sentido da renúncia em favor de outrem. Posteriormente, impulsionado pela tendência para o bem que lhe é inerente, foi estendendo sua estima e solidariedade aos componentes de seu clã e, daí, por evolução, aos diversos grupos sociais de que faz parte, sua cidade, sua igreja, etc. Dia virá em que, compreendendo melhor os postulados do vero cristianismo, passará a interessar-se e a trabalhar para o bem-estar universal, por saber que, não obstante as diferenças de cor, credo, raça ou nacionalidade, todos somos irmãos, porque filhos do mesmo Pai Celestial. Estabelecendo, ama o teu próximo como a ti mesmo, Deus reconhece como natural e legítimo o amor de cada criatura a si mesma, por ser esse amor a base de todo o progresso humano e o alimento indispensável ao fortalecimento de nossa individualidade. Não deve, todavia, estacionar aí, nas manifestações do egoísmo. À medida que formos tomando consciência de quanto é bom amor, devemos exercitá-lo no trato com nossos semelhantes, de sorte que, expandindo-se e purificando-se, venha a converter-se em altruísmo, amor ao próximo. De início, não pode o homem imaginar qual a vantagem de amar o próximo, parecendo-lhe que todo e qualquer sacrifício pelo bem alheio importa em diminuição do próprio bem. Aos poucos, porém, vai percebendo que o amor é a suprema lei divina e que, pelos desígnios da providência, todo o bem que fizermos aos outros volve para nós mesmos, duplicadamente, em bênçãos e alegrias. Destarte, a caridade, tão insistentemente pregada nos evangelhos, longe de ser um meio de ganhar o paraíso, post-mortem, é a mais sábia filosofia de vida. Praticando-a, o homem espiritualiza-se, atinge os cumes da perfeição moral, fruindo no dar e no dar-se um gozo tão profundo, um prazer tão sublime, que escapa, por completo, à compreensão de quantos, embrutecidos, só experimentam satisfação no ato de receber. A exemplo do Cristo Jesus, que, por muito amor a nós, desceu dos páramos de luz a este orbe tenebroso, a fim de ensinar-nos o caminho da redenção, esforcemo-nos por amar-nos uns aos outros, tornando cada vez mais amistosas e fraternas as relações dos homens entre si. Amar a Deus amando o próximo, esse o cabedal que nos cumpre conquistar e a razão de ser de nossas existências. Vivamos, pois, por esse ideal, para que a paz e a felicidade façam morada em nossos corações. 13. Escravo do pecado. Dizia Jesus aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e em nenhum tempo fomos escravos de alguém, como dizes tu que viremos a ser livres? Retorquiu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:31-34. Há quem imagine, baseado na letra de um ou outro texto escriturístico, que, para salvar-se, nenhuma outra coisa se faz necessária ao homem senão que ele creia em Jesus Cristo. Crer em Jesus, na opinião de tais criaturas, é aceitar como regra de fé que a efusão do sangue generoso do justo tem o poder de lavar todos os pecados do crente. Argumentam, consequentemente, que as boas obras são de menos importância e em nada influirão na sorte futura do homem, que rejeitar a salvação gratuita, mediante a fé, para buscá-la pelo esforço próprio, por meio do conhecimento e de uma vivência de altruísmo constituem forte orgulho, de inspiração maligna, que quantos diverjam desse dogma, o da salvação pela fé na morte sacrificatória de Jesus, não são filhos de Deus, mas sim filhos do diabo, pré-condenados à perdição eterna, etc. Parece-nos, entretanto, que a lídima doutrina cristã é bem diferente. Haja vista que no lanço em epígrafe, Jesus se dirige a alguns dos que creram nele e,
longe de acenar-lhes com privilégios especiais, diz-lhes claramente que só há um modo de se darem a conhecer como discípulos seus: permanecerem na sua palavra, isto é, seguirem-no fielmente, imitando-lhe a